Olá, boa noite, tudo bem? Ah, o saudoso Eric Hobsbawm, que nos deixou há pouco tempo, né, grande historiador, um exemplo e referência para todos nós profissionais da área, ele falava muito sobre a questão da tradição inventada. Tá? O que seria a tradição inventada? É quando um determinado grupo de pessoas seleciona elementos do passado, reorganiza esses elementos, dão aparência de antiguidade e tentam criar uma identidade coletiva. Tá? Ou seja, ela pode ser uma tradição, uma invenção, uma cultura recente, de repente, algo assim, mas eles tentam, né, e muitas vezes conseguem tornar essa cultura legítima, como uma sensação de legitimidade, e transformar até em expressão cultural de um povo. Tá? Nós temos exemplos aí ao redor do planeta, como, por exemplo, o kit escocês moderno, cerimônias da monarquia britânica, símbolos nacionais dentro da Europa e por aí vai, né? Que dão uma ideia de antiguidade, ou de algo que sempre fez parte da cultura daquele povo, mas na verdade são coisas recentes ou, né, inventadas pela conveniência de um seleto grupo de pessoas. Tá? O que eu quero trazer nesse sentido? Tá? Nós temos o caso do nosso Estado. Né? Foi sancionada uma lei aí essa semana que fala da obrigatoriedade de ensinar cultura e tradição gaúcha nas escolas. Né? Que cultura e tradição gaúcha são essas? Né? O pessoal já está né, divulgando que seria aquilo que é trazido dentro dos MTGs e dos CTGs, aquela história toda, o culto à Revolução Farroupilha, né, aos supostos heróis do Rio Grande do Sul e por aí vai. Tá? Vamos trazer um pouquinho aí da história desses movimentos, desses centros de tradição gaúcha. Né? Eles começaram a surgir no estado a partir ali do pós-Segunda Guerra, né, e foi muito fortalecido por duas figuras em especial, o Paixão Cortes e o Barbosa Lessa, que buscaram diversos elementos da cultura né, de imigrantes que vieram para cá nos últimos 2 séculos e fizeram um misturadão de tudo, né, com danças, músicas, protocolos, né, regras, concursos, e fizeram as vestimentas do gaúcho, né, e criaram um modelo único ali de um ser gaúcho, que as pessoas começaram a criar essa mitologia gaúcha, né? E como se isso fosse parte da história do Rio Grande do Sul desde sempre, né? E é um absurdo isso, tá? É um absurdo porque, primeiro, não estou dizendo que as pessoas não devam frequentar CTGs, MTGs, fazer dancinhas, etc, tá? Mas isso tudo faz parte de uma cultura criada. Isso não faz parte da história do Rio Grande do Sul. Tá? Se tu pegar, se voltasse lá na Revolução Farroupilha e chamasse o Bento Gonçalves, Davi Canabarro, né, o neto de gaúcho, eles iam ficar muito ofendidos, porque gaúcho, naquela época, os documentos mostram, eram abjetários, né? Quem eram esses gaúchos, na verdade, né? Era um peão pobre, tropeiro, indígena, principalmente os indígenas, porque vieram aqui entre o século XVIII e XIX, demarcaram terras, em terras que viviam diversos grupos de nativos da região, que eles chamam de índio, né? E esses nativos viviam do gado e da caça, e da pesca e da coleta aqui na região, né? E no momento eles vieram aqui, demarcaram terras, o que estava dentro das terras era o deles e deu para bola. E ignoraram essas pessoas que ainda viviam aqui, né? Mesmo que tenham sido dizimados em grande parte ali a partir do processo de demarcatório, a partir do Tratado de Madrid, 1750, né? Ainda assim haviam resquícios de comunidades, né, de pequenos grupos vivendo na região, principalmente no Pampa. E esses nativos da região, eles ignoravam essas demarcações de fazendas, né, de terras. Eles simplesmente viviam na região como viveram sempre, há 10 mil anos, na verdade, né, que foi quando chegaram os primeiros seres humanos aqui na região do nosso estado, do Rio Grande do Sul, e a partir daí se estabeleceram aqui. E essas demarcações para eles não significavam nada, afinal, isso eram leis de Portugal e de Espanha, não eram né, parte do que eles viveram aqui historicamente. Então eles ignoravam, né? Seguiam caçando, né, lidando com um gado que agora pertencia a esses portugueses e espanhóis que viviam na região, e eles chamavam eles de gaúchos, né? Que surge daí o termo gaúcho. Então, além disso, nós temos então para esses fazendeiros, né, eles eram na verdade abjetários, eram criminosos, pessoas sem lei nem rei, como diz os documentos, né, cartas e tudo mais. Então, essa cultura gaúcha, né, criada, inventada, não existe.
tá? Também fazia parte desse grupo de gaúchos, né, dos gaúchos, eram negros livres, os escravizados, os mestiços, né, contrabandistas e outros trabalhadores, camponeses e tudo mais. Então, né, toda essa parafernália inventada aí não faz sentido, né? A própria bombacha é um objeto que é introduzido no Rio Grande do Sul no final do século XIX por pessoas que vieram do Oriente Médio viver aqui e não e vendiam, né? E aí foi adotado por alguns estanceiros por ser uma vestimenta mais confortável para a lida do campo, certo? Mas não faz parte da cultura do Rio Grande do Sul, muito menos dessa suposto gaúcho, né? Que o gaúcho de origem, ele usava chiripá, calça de couro, ponchos variados, né, roupagens bem diferentes conforme a região do estado e bem diferentes do que é trazido aí por essa suposta tradição gaúcha, né? Então, hoje em dia aí né, existe um uniforme oficial, lenço, bota, chapéu, tecido importados, né, roupas adaptadas ao trabalho, né, e transformam isso com um padrão único, como se fosse algo que fizesse parte da história do Rio Grande do Sul, né, a dança e por aí vai. Se a gente for pegar, na verdade, talvez só o chimarrão, que faz parte mesmo dessa cultura gaúcha, né? Porque o chimarrão, sim, ele era consumido por essas comunidades, os nativos que viviam aqui, então não fazem. Né, esse sim faz parte da nossa cultura local, tá? E aí eles ficam cultuando até a Revolução Farroupilha, né, gente? Se a gente pegar aí a Revolução Farroupilha, pelo amor de Deus, cara, transformar em heróis pessoas que, na verdade, defendiam única e exclusivamente interesses próprios, né? Beira o absurdo. Nós temos aí as principais causas da Revolução Farroupilha, se fala muito na questão do charque, mas se fala muito pouco na questão da cisplatina, certo? Quando Dom João invade ali o Uruguai, né, em retaliação à Espanha, que havia facilitado a entrada do Napoleão Bonaparte em Portugal, Dom João retaliou a Espanha conquistando a cisplatina. E fazendeiros daqui, né, dessas famílias que depois vão se revoltar na Revolução Farroupilha, se adonaram de terras no Uruguai. Né, se adonaram, e quando o Império, né, o chamado Império, que na verdade é reinado, não é Império, porque o Dom Pedro nunca conquistou território algum, quando o reinado de Dom Pedro não dá a mínima para a Revolução Uruguaia, deixa os rio-grandenses a ver navios, né, lutando sozinhos, né, e facilitou aí a, a independência do Uruguai, nós temos então uma situação bastante, né, que eles consideram absurda, e isso vai fazer com que eles se revoltem contra o Dom Pedro, né? E aí vem a questão do charque. Né? O charque era produzido no Uruguai, entra no Brasil mais barato do que o charque produzido no Rio Grande do Sul. E charque esse muitas vezes produzido em fábricas construídas nessas terras que antes pertenciam, que foram, né, tomadas por esses estanceiros rio-grandenses. Então, mais tornou a indignação deles. O que eles queriam? Né? Eles queriam tocar o terror, estavam brabos por causa do descaso do Império com as questões pessoais, interesses pessoais deles. Tanto é interesse pessoal que eles fizeram falsas promessas aos escravos de libertá-los após a Revolução, né? E para não ter que cumprir com a promessa, porque senão nem exército eles teriam durante a Revolução, né? Os escravos foram os principais soldados da Revolução Farroupilha, e por isso leva o nome, farrapos, né? Porque os escravos iam na linha de frente sem armas, somente com lanças. Ao final, eles entregam a localidade dos lanceiros negros justamente para exterminar com eles, para que eles não tivessem que libertar ninguém e ir contra a própria lei do país, né? E cartas afirmam também que assim que eles traíram os lanceiros negros que tanto lutaram pela Revolução Farroupilha, na semana seguinte, no mês seguinte, sei lá, já estavam comprando novos escravos para suas fazendas. Então, né, é totalmente elitista. Elitista não, porque, né, eu gosto de parafrasear agora o Emicida, que falou que, né, elite é uma coisa boa que tem na sociedade, né, e não podemos considerar a burguesia como elite, né. Então, essa classe burguesa, aristocrata aqui da região, oligárquica, né, eles simplesmente seguiram suas vidas depois que a coisa ficou financeiramente boa para eles de novo, certo? Então, a gente erra muito em falar sobre isso aí. Então, o que fica para mim, né, é o que nas escolas nós seremos obrigados a ensinar essa mitologia absurda relacionada a CTGs, ao que é cultuado nos CTGs e MTGs, ou nós temos que falar a história verdadeira do Rio Grande do Sul, né? Lidar com a verdade, com os fatos, porque se a ideia é fortalecer esses movimentos, né, a história vai totalmente contra o fortalecimento
dessa suposta cultura gaúcha criada, né? Outros acadêmicos de outros estados vêm aqui estudar sobre essa cultura do gaúcha, né? Suposta cultura gaúcha, abismados, pasmos, né? Quase como se fosse uma aberração, porque não existe isso na história, né? É uma coisa criada e as pessoas divulgam e vivem isso como se fosse algo verdadeiro, algo, né, legítimo, genuíno, e não é, né? Então é muito complicado. Tá? Eu deixo aqui meu desabafo como historiador, como professor de história, com 16 anos de carreira, com livros publicados, com mestrado, com especializações, e deixar aí também, né, que vive dentro da sala de aula, e baseado nessa lei aí, talvez comecem a implantar no nosso currículo essa necessidade de estudar, de ensinar a cultura e tradição gaúcha, né? Mas até onde que isso vai? E de que forma isso vai ser feito? Isso aí precisa ser discutido até para a gente não criar uma escola que vai ser parcial, né, no seu currículo e nos seus ensinamentos. Tá certo? Quem curte nosso conteúdo aí, segue, compartilha, se inscreve no canal do YouTube, né, também segue os nossos perfis aí no Instagram, no TikTok e no Facebook, para a gente sempre criar mais conteúdos e tá sempre junto aí com vocês, né, levando a história a mais pessoas. Um abraço.